Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo educativo. Temos a missão aqui de educar e combater a cárie dental e as doenças que acometem a cavidade bucal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante. Aqui hoje nós vamos falar sobre a cárie dental. Mas antes, queria fazer um breve comentário para explicar que essa situação aqui, ela não ocorre do dia para a noite. Ou seja, a pessoa dorme com os dentes bons e acorda dessa maneira aqui. Não, isso não acontece. Para chegar numa situação dessas aqui, o paciente, a pessoa, a criança, o adulto, o jovem, o adolescente, ele precisa realmente estar bastante relaxado, descuidado com a saúde bucal, ou está passando por uma situação de doença, ou uma depressão, ou uso de álcool, cigarro, drogas, que fazem com que a pessoa perca o interesse com a sua saúde, o seu bem-estar. A pessoa entra num estado em que ela não consegue enxergar isso aqui olhando no espelho. Isso aqui, uma lesão de cárie avançada com a destruição do esmalte, da dentina, acometimento da polpa. A pessoa num estado desse aqui já sente sensibilidade, dor, desconforto, a estética está prejudicada. Então essa é uma situação rara de acontecer no consultório, mas às vezes acontece, ainda acontece nos dias de hoje. Então, a lesão de cárie é uma doença que é gradativa. Ela é gradativamente, ela vai se instalando nos dentes. E por que as pessoas não percebem quando estão com cárie, no início da cárie? Vamos explicar. Porque a cárie, ela começa dessa maneira aqui, ó. A cárie dental, ela começa dessa maneira. Eu sempre me perguntava, por que as pessoas não conseguiam identificar o início da cárie. No início da minha carreira acadêmica, e eu não entendia, porque a cárie é uma doença, um desequilíbrio na flora bacteriana da boca pelo acúmulo de ácidos devido à fermentação bacteriana e à dissolução dos cristais de hidroxiapatita, que são esses cristais aqui que estão formando o esmalte do dente. Quando inicia a dissolução desses cristais, aumentam os espaços que são preenchidos por água. Quando os cristais estão normais, os espaços preenchidos por água são mínimos. Por isso existe o brilho. Os cristais estão aqui e como o espaço preenchido por água é mínimo, porque o esmalte do dente é um tecido acelular. É um tecido que tem pouca quantidade de água. Mas quando os cristais começam a se dissolver, o acúmulo de água no meio deles começa a ser intenso e o esmalte começa a perder o brilho natural. Quando o esmalte dental começa a ficar opaco, sem brilho e branco, como vocês estão vendo aqui, branco. Por isso que é difícil uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento da odontologia, é muito difícil para a pessoa comum identificar uma lesão de cárie em seu estágio inicial. A pessoa só vai conseguir identificar uma lesão de cárie quando já está impregnado ou quando já tem contaminação bacteriana da dentina, quando o esmalte já foi destruído, já existe a cavidade, mas a cárie ela inicia muito antes de ocorrer uma cavidade. Quando aqui o esmalte ele fratura
a formação da cavidade, a contaminação, acúmulo de alimento, de bactérias. Aí sim as pessoas vão olhar no espelho e começar a observar: ah, tem alguma coisa estranha no meu dente, eu preciso ir ao dentista. Mas, se as pessoas forem ao dentista nesse estágio aqui, será muito importante. Por isso que nós não podemos esperar estar doentes para ir ao consultório do dentista. Reforçando mais uma vez, não é preciso você estar doente para ir ao consultório do dentista. Você precisa ir. Se você não estiver sentindo nada, você precisa ir pelo menos uma vez por ano. No mínimo, uma vez por ano, mas o ideal seria uma vez a cada 6 meses fazer uma limpeza, avaliar. O profissional ele vai secar, ele vai fazer uma limpeza, ele vai secar. Na hora que ele secar essa superfície do esmalte e aparecer uma mancha desse tipo, o profissional vai saber tratar. Tratamento, melhoria da dieta, melhoria, troca dos carboidratos fermentáveis por frutas, verduras, uma escovação reforçada antes de dormir, porque isso aqui, com certeza, uma lesão de cárie desse tipo, ela se origina por uma falta de escovação antes de dormir, principalmente antes de dormir, pois o fluxo salivar durante a noite, ele reduz, ele diminui, porque a boca, ela está parada. Então, as glândulas salivares, elas só vão liberar saliva para proteger e remineralizar os dentes durante o dia em que você está acordado, você está falando. Quando você fala, os músculos eles pressionam as glândulas salivares e a saliva ela é rica em sais minerais e substâncias que combatem as bactérias e ajudam a equilibrar o pH da boca, o pH, o potencial de hidrogênio. Potencial de hidrogênio ideal é em torno de 7. Mas quando esse potencial de hidrogênio, esse pH está abaixo de 3, é risco de você começar a apresentar essas lesões. Então, o cirurgião dentista, o profissional, ele vai reverter esse quadro sem a necessidade de realizar um preparo cavitário nessa região. Apenas com a fluoterapia, a aplicação de flúor, uma profilaxia ou acompanhamento com o profissional, nós conseguimos reverter esta situação. Aqui nós temos também a lesão de cárie e mancha branca, o início da cárie em crianças. Vamos ao anterior. O início da cárie em crianças. Muito importante procurar o cirurgião dentista quando ainda em fase infantil. O pai, a mãe precisa levar a criança ao dentista, ao consultório. Não é porque é um dente descido, um dente de leite, que não precisa ser tratado. Aqui vai evoluir para uma lesão de cárie, vai destruir o esmalte do dente da criança. A criança vai começar a sentir dor, desconforto, vai sofrer bullying, porque o dente vai ficar escuro, as outras crianças começam a reparar e começam a brincar com essa doença. E isso gera um grande prejuízo psicológico para a criança. É necessário combater essa doença, é necessário melhorar os hábitos alimentares, é necessário que o pai e a mãe aprendam a escovar o dente da criança para evitar esse tipo de lesão, esse tipo de doença na criança, que vai gerar um grave prejuízo, a perda do elemento dental, a lesão de cárie, a dor gera um grande prejuízo para a criança, para a família, para toda a família. Às vezes, o que acontece? A mãe e o pai, elas não têm o hábito de entregar para a criança bombom, biscoito recheado, balas. Mas os avós, às vezes eles, por achar que aquilo é normal, eles acabam querendo agradar as crianças de forma diferente. E isso gera um grave prejuízo, porque a criança, ela come o bombom
e ela não tem o hábito de escovar os dentes, principalmente antes de dormir. E devemos evitar, porque as balas, os doces, além de gerar cárie, elas vão gerar verminoses, vão gerar o aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue, vão fazer com que a criança se torne uma pré-diabética ou diabética, que tem muitas crianças agora diabéticas. O diabetes infantil é uma realidade nos nossos tempos pelo abuso de doces, pelo abuso de bombons, biscoito recheado, substâncias que contêm sacarose. Então, evitar ou utilizar o açúcar de maneira não rotineira, ou seja, a utilização dos carboidratos de modo inteligente, ou seja, após as refeições você pode dar um doce para a criança e pedir que após as refeições ela faça a higiene, a escovação dental. E entre as refeições evite o consumo de doces, balas, refrigerantes, substâncias que irão diminuir, levar esse pH para baixo, tornando a boca ácida. Quando a boca ela começa a apresentar uma saliva ácida pelo consumo exagerado de carboidratos, a quantidade de bactérias ela aumenta e faz com que essas bactérias comecem a produzir ácidos, substâncias, e essas bactérias elas são acidogênicas porque elas produzem ácido e elas conseguem sobreviver no pH ácido, mantendo a sua proliferação, destruindo o esmalte do dente, causando mau hálito, dor e desconforto à criança. Aqui já a evolução da lesão de cárie, já iniciando, destruindo o esmalte, já gerando uma cavidade e atingindo a dentina, que é o tecido que está abaixo do esmalte. Aqui já é necessário realizar um preparo cavitário e preencher com resina para que possamos recuperar a estrutura deste dente. Já é necessário a intervenção do cirurgião dentista nesta região para recuperar a anatomia, a forma, a estética natural do dente. Por isso que você precisa procurar um profissional da sua confiança e que faça o tratamento adequado e lhe dê a garantia do serviço de qualidade para a sua família e as suas crianças. Aqui, outra lesão de cárie. Já está extensa porque esse elemento dental aqui inferior, incisivo inferior, ele tem pouca estrutura, ele é um dente pequeno e aqui já está próximo da polpa, o nervo do dente, aquilo que causa dor, sensibilidade, aonde está o sangue, aonde circula a circulação e os nervos, já está bem próximo aqui da lesão de cárie, ou seja, a cárie já está bem próxima aqui das estruturas vitais do dente, aquilo que dá vida ao dente. Cada dente é um órgão, como se fosse o coração, o fígado, o rim, os pulmões. Então aqui este órgão está sendo afetado por uma lesão de cárie, que podemos visualizar aqui. Para o paciente, isso aqui quando ele chega no consultório, ele diga: doutor, olha, eu tenho um princípio de cárie aqui, mas na realidade isso aqui não é um princípio, isso aqui já é o fim, porque essa lesão já está profunda neste elemento dental, que vai ser preciso remover todo este tecido escuro, todo esse tecido cariado, para que seja preenchido com resina e recuperada a estrutura, a estética e a função desse dente aqui. Por isso, mais uma vez reforçando, você precisa ter o acompanhamento de um cirurgião dentista de sua confiança para realizar este trabalho aqui de maneira adequada. Tem que ser um profissional formado para realizar este tipo de trabalho aqui, com uma resina, um capeamento pulpar, para que não haja o comprometimento do nervo do dente, não haja dor e sensibilidade pós-restauração, para que ele dê
todo o tratamento adequado para recuperar a saúde de você, a sua saúde, a saúde da sua família e dos seus filhos. Aqui nós temos mais uma região que foi afetada pelas bactérias, elas contaminaram essa região. Essa região é uma região de transição. Aqui nós temos o final do esmalte. Esse esmalte aqui foi desgastado pela escovação horizontal. Esse tipo de movimento aqui com escova, ele é contraindicado, porque ele vai gerar o desgaste do esmalte. Você vai desgastar os cristais de hidroxiapatita, que são os cristais que formam o esmalte. E nessa junção amelo-dentinária, amelo-cementária, onde há o encontro do esmalte com o cimento que recobre a raiz do dente, aqui já foi atingida a raiz, essa cárie precisa de um tratamento muito adequado, remoção desse tecido escuro, recomposição desse esmalte com uma resina adequada, um polimento adequado, porque senão o que vai acontecer? Vai haver, se aqui ficar poroso ou com excesso de resina, irá haver o acúmulo de bactérias, irá gerar um mau cheiro pelo acúmulo de alimentos e bactérias nessa região, que é uma região crítica, que precisa ser tratada com muito cuidado, uma região muito delicada pela junção. Aqui nós temos também o suco gengival, uma região entre 2 a 3 milímetros aqui de gengiva livre que recobre essa parte cervical dos dentes. E aí tem que ser tratado com muito cuidado para não gerar uma inflamação gengival constante nessa região pelo excesso de resina, acúmulo de alimentos, bactérias. Então você precisa realmente procurar um profissional especializado para realizar esse tipo de trabalho aqui para você, que lhe dê segurança e que lhe dê um apoio necessário para que você retome a sua saúde com tranquilidade e garantia do serviço bem feito. Aqui nós temos também outra região que está diferente. Pode observar que aqui está diferente. Aqui esse esmalte ele está oco por dentro. A lesão de cárie, devido ao paciente não ter o costume de usar o fio dental. Sempre reforço aos meus pacientes, uso do fio dental, pelo amor de Deus. Usa o fio dental, a escova ela passa aqui, mas as cerdas da escova não conseguem entrar aqui, porque bem aqui no meio existe o contato, o ponto de contato entre um dente e outro. E é nesse ponto de contato aqui em que a escova não consegue limpar, é que o fio dental entra e faz a limpeza dessa região aqui, evitando o acúmulo de bactérias e de alimentos. Bem aqui, elas entraram por aqui, abaixo do ponto de contato, já estão nessa região profunda, quase atingindo o nervo do dente. Aqui está oco. Com o tempo, se não for tratada essa região aqui, irá gerar uma fratura, irá fraturar, irá abrir aqui, irá formar um buraco, como as pessoas conhecem vulgarmente, um buraco no dente. E é nessa hora que eles vão procurar o dentista. Geralmente, os pacientes, as pessoas, elas não procuram dentista, não procuram consultório quando quando ainda estão nessas condições aqui, onde ainda há a presença do esmalte, tem só uma mancha aqui, eles ainda não perceberam que estão com uma lesão de cárie, mas isso aqui é uma lesão de cárie, precisa ser tratada com urgência, porque senão esse esmalte vai fraturar, isso aqui vai quebrar, vai ficar muito feio, vai acumular comida, vai acumular sujeira, bactérias, vai gerar mau hálito. Isso aqui, e pode ser também que venha a gerar muita dor a este paciente se ele ainda não estiver sentindo alguma sensibilidade pela extensão desta cárie aqui. Então, reforçando, procure, tenha um profissional da sua confiança, tenha um profissional que você possa recorrer no momento desses, no momento de dificuldade. Não tenha vergonha de procurar o dentista, não tenha vergonha de ir a uma UBS, a um consultório, não tenha vergonha de mandar mensagem aí nos comentários. Eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês aqui neste vídeo. Aqui
Às vezes o paciente chega com aquele tipo de lesão no consultório da figura anterior e aí o profissional solicita um exame radiográfico. Às vezes os pacientes eles são resistentes, alguns não enxergam a necessidade de realizar. Para que eu vou fazer uma radiografia? Não, às vezes não querem fazer o raio-x, mas o raio-x é para isso aqui, ó, para que o profissional possa avaliar a restauração e a extensão da cárie que está abaixo dessa restauração e a proximidade com a polpa, se já houve a contaminação do tecido pulpar ou se já está bem próximo de contaminar. E a relação dessa lesão de cárie com a estrutura óssea, com a gengiva, para ver se vai ser necessário realizar um aumento de coroa clínica para a realização desse procedimento aqui, porque aqui nessa região a gengiva cobre, a gengiva esconde essa lesão de cárie. Olha aqui também, já existe uma infiltração aqui nessa região, vocês podem ver. Isso aqui está escondido, porque esse escuro aqui é onde está a gengiva, e bem aqui, onde tem essa falha aqui no dente, nessa restauração, é por onde está infiltrando saliva, bactérias, comida, acumulando saliva, bactérias, comida, e aí com o passar do tempo, esse paciente vai ocorrer o quê? A fratura desse dente aqui. Esse paciente vai sofrer com a fratura do dente ou vai sofrer com o começo de dor, vai sentir dor, sensibilidade quando toma água gelada, ou se já houver o comprometimento pulpar, vai sentir sensibilidade também, tanto com o gelado quanto com o quente, quando já há o comprometimento pulpar. Vocês podem observar aqui que os demais dentes, olha o ponto de contato, eles estão perfeitos, o ponto de contato está perfeito. Vocês podem observar aqui, e aqui existe uma falha. Aqui existe esse escuro aqui, essa radiolucência, onde esse escuro indica uma contaminação do tecido dental pela cárie. E isso só é possível após o exame radiográfico, essa radiografia chamada de radiografia interproximal ou bite-wing, utilizada para avaliar a estrutura da coroa do dente e aqui a crista óssea alveolar, com a polpa e essa região aqui. Então, é necessário realmente esse tipo de exame para ter certeza de que o paciente está 100%. O uso do fio dental, sempre o uso do fio dental em todos os dentes, não só aqui na frente, mas usar o fio dental desde o primeiro dente aqui até o último lá atrás, até o terceiro molar. Todo de um lado e do outro, passar o fio dental tanto de um lado da gengiva, mas não o mesmo pedaço de fio dental. Passa, enrola no dedo o pedaço que ficou sujo, desenrola de um lado, enrola do outro e passa do outro lado, até limpar todos os dentes. Às vezes a pessoa ela quer economizar fio dental, pega um pedaço pequeno de fio dental e passa em todos os dentes o mesmo pedaço. Não, fez tudo errado. Contaminou todos os dentes, inflamou toda a gengiva, espalhou as bactérias para todos os dentes e isso aí, em vez de limpar, vai sujar. Porque às vezes tem uma infecção nesse dente e não tem lá atrás. E quando você leva essa bactéria lá para trás, você acaba contaminando todos os dentes. Então, por isso, você tem que pegar pelo menos meio metro de fio dental para fazer uma limpeza na arcada superior e meio metro para fazer a limpeza da arcada inferior. Aqui nós temos lesão de cárie, já com comprometimento da dentina. Aqui já tem a cavidade, já é necessário fazer um preparo cavitário aqui para reconstruir esse dente com a resina e devolver a função e a estética para esse dente. Aqui nós temos um preparo cavitário sendo realizado aqui para mostrar para vocês quanto de extensão de um dente que a cárie atinge, o quanto que você tem que limpar para conseguir realmente
reconstruir, recuperar a saúde do elemento dental. Aqui nós temos uma restauração de amálgama, mostrando para vocês, antigamente era utilizado a restauração de amálgama. E o que é o amálgama? A amálgama é um tipo de material restaurador composto pelo mercúrio com uma limalha de prata, estanho, cobre, além de zinco e outros elementos. Então, devido ao mercúrio, que é um metal pesado que causa problemas no sistema nervoso do paciente, o amálgama gradativamente ele deixou de ser usado. E hoje usamos com frequência a resina. Aqui nós temos, mostrando para vocês, o avanço da cárie, a progressão da cárie, quando o paciente não vai, só tem um pontinho escuro no meu dente. Não vou ao dentista, não tenho tempo de ir ao dentista. Aí vai evoluindo para cá e depois, quando já está nesse estágio aqui, que já tem abscesso, já tem dor, já tem contaminação, o paciente vai ao consultório. Chegando ao consultório, ele quer arrancar esse dente. Não. Na realidade, ele terá que fazer o tratamento de canal para recuperar, para tirar todas essas bactérias do conduto e poder restaurar esse dente. E aqui mostrando para vocês, após o tratamento de canal, aquele dente como ficou. Todo preenchido aqui, limpo, novo, saudável e restaurado. Esse é o dente após o tratamento de canal, que o material, o cimento, ele preenche todinho o conduto do canal para que não haja mais contaminação bacteriana. Aqui um comparativo entre a restauração de amálgama e a restauração de resina. Então, restauração de amálgama, que hoje está sendo substituída pela restauração de resina. Então, se você ainda tem restauração de amálgama, procure um profissional de sua confiança para que realize a substituição gradativa das restaurações de amálgama por resina, melhorando a sua estética. Aqui vamos mostrar para vocês o que tem dentro do dente. Aqui uma lesão de cárie, aqui dentro esses vasos vermelhos são os vasos ricos em oxigênio e os vasos azuis são os vasos que já são pobres em oxigênio. Então, esses vasos vermelhos eles estão trazendo sangue, nutrientes, oxigênio para nutrir o dente, as células e dar saúde e resistência ao dente. Esses vasos azuis eles estão tirando a sujeira daqui de dentro e levando para limpar na corrente sanguínea. Esse é o dente por dentro. Aqui nós temos uma visão aumentada da dentina. A dentina ela é porosa, por isso que quando as bactérias atingem, conseguem passar, atravessar o esmalte, furar o esmalte, desgastar o esmalte, e elas atingem a dentina, isso é muito perigoso, porque a dentina ela é igual uma esponja, e as bactérias vão entrar aqui, vão contaminar as células e vão gerar sensibilidade, dor, inflamação ao dente do paciente. Por isso que os pacientes têm que ir ao dentista pelo menos uma vez por ano para fazer essa averiguação cuidadosa de todos os seus dentes. Aqui nós temos a estrutura do esmalte, como que ela é formada por cristais. Esses cristais eles são mineralizados, remineralizados pela saliva. Todo dia e toda hora o esmalte está sendo recomposto para que o paciente tenha vida e saúde odontológica, que os dentes eles permaneçam com a sua resistência natural durante toda a vida. É a saliva que faz essa remineralização constante. Aqui nós temos a dentina, mostrando a dentina, como ela é porosa e como há facilidade para as bactérias contaminarem esses túbulos dentinários. E aqui é o sorriso perfeito que nós queremos que todos os nossos pacientes tenham num consultório alcance. Se por acaso não tiverem, irão alcançar com o nosso trabalho. Graças a Deus. Então,
Curta e compartilhe o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e coloque suas dúvidas nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, para que possamos tirar suas dúvidas e oferecer a melhor solução para o seu problema. Muito obrigado a todos.